Sempre fui uma criança muito impressionável, daquelas que se assusta com qualquer menção a alguma coisa de estranha ou paranormal. Tinha muito medo daquela imagem de uma menina com vestido escuro parada em um corredor, assim como passava as noites em claro quando assistia àqueles programas que falavam de lendas urbanas. Talvez por isso, sempre que perguntava algo a respeito de uma determinada foto de minha mãe, as pessoas ficavam muito reticentes em explicar as circunstâncias nas quais aquela foto foi tirada. Nela, minha mãe segura algumas flores enquanto olha para a câmera com um misto de vergonha, tristeza e desconforto. Ela está sentada em uma mureta e pelas cores do céu tudo indica que aquela foto foi tirada no fim da tarde. Acontece que minha mãe estava quase completamente careca, na verdade, há pouquíssimos fios de cabelo espalhados por sua cabeça. Quem tirou a tal fotografia foi meu pai, que finalmente, depois de 20 anos, resolveu me explicar o que tinha acontecido. Segundo ele, só não me contaram antes porque sabiam que eu sou muito medrosa e também porque minha mãe não gostava de se lembrar do que tinha acontecido por desconforto, medo e vaidade. Mas agora minha mãe faleceu. Mais um número para a estatística do Covid. Acho que foi por isso que meu pai decidiu falar do assunto depois de tantos anos de insistência minha. A foto foi tirada quando minha mãe tinha entre 19 e 20 anos. Até então, ela tinha morado em uma cidade pequena desde sempre e só depois é que se mudou para BH quando meu pai foi transferido. Acontece que minha mãe tinha uma cachorrinha chamada Laika, que ganhou quando fez 5 anos. Portanto, a cachorra já estava velhinha quando a foto foi tirada. Naquela época, por mais que um cachorro fosse de estimação, sempre dormia do lado de fora de casa. Até que um dia, Laika apareceu com uma ferida na pata. Algo normal. Pensaram inclusive que ela deveria ter se machucado enquanto brincava no quintal ou algo assim. O problema é que por descuido, o que era uma ferida, deu origem a uma bicheira violenta que logo deixou a cachorrinha muito mal e minha mãe pior ainda. Havia na vizinhança uma senhora que era a benzedeira local. Segundo meu pai, todo mundo da região e pessoas até de lugares mais distantes iam se consultar e se benzer com essa mulher que tinha uma reza para tudo. Fechar o corpo contra bala e contra facada, espantar espíritos e mal-olhado, curar picada de cobra e de escorpião, amansar cavalo e tudo mais quanto se precisasse. E essa senhora benzia, inclusive, animais, o que fazia sentido em uma cidade predominantemente rural, como era o caso. Falaram dessa benzedeira para o meu pai, que na época ainda era namorado de minha mãe. E ele a aconselhou a procurar os serviços da mulher. Mas tinha uma questão. Minha mãe foi atrás da benzedeira em uma sexta-feira no fim da tarde. A benzedeira se recusava a sair de casa depois que o sol se punha. Segundo consta, essa cisma se devia ao fato de que, como a mulher mexia com coisas estranhas de rezas e benzimentos, ela não gostava de andar sozinha à noite, pois coisas a perseguiam. Mas minha mãe não arredou o pé. Disse que a cachorrinha estava muito mal e que provavelmente não iria passar daquela noite. Implorou, chorou e disse que não sairia dali sem a companhia da mulher. Como nada surtia efeito, sua última promessa foi acompanhar a benzedeira tanto na ida, com o dia ainda claro, quanto na volta, com a noite já escura. Com essa condição, a mulher aceitou. Pegou um longo terço, cujas contas eram feitas de lágrimas de Nossa Senhora, colocou em uma bolsa algumas ervas e foi com minha mãe. O ritual de benzer era muito demorado e a mulher rezou não sei quantas rezas. Envolveu o corpo da cachorra com o terço e depois de algum tempo finalmente disse que em no máximo 3 dias a cachorra estaria boa, mas que ela não poderia, sob hipótese alguma, dormir do lado de fora de casa naquele período. Quando estava prestes a sair da casa, a benzedeira olhou pela janela e ficou pálida. Minha avó acudiu e lhe deu um copo d'água, e quando a mulher já estava mais tranquila, macerou algumas folhas dentro de um pote, colocou-o atrás da porta e recomendou que não olhassem pela janela, que dava para o quintal, e que dessem um jeito de cortar os galhos do pé de manga que havia ali plantado. Minha avó e minha mãe acharam aquilo estranho, mas acataram os conselhos da mulher. Depois disso, minha mãe foi acompanhando a benzedeira de volta à sua casa. No meio do caminho, o tempo começou a fechar e elas apertaram o passo. A mulher ainda disse para minha mãe esperar a chuva passar, mas ela respondeu que não precisava e que não poderia deixar minha avó sozinha em casa. Quando estava saindo, ainda ouviu a benzedeira dizer mais uma vez que não olhasse pela janela e que mandasse cortar um dos galhos do pé de manga.
Talvez por medo das assombrações ou por prudência contra alguém mal intencionado, minha mãe voltou rápido para casa e foi só entrar que a chuva engrossou de fato. A Laika, a cachorra, estava deitada em um canto sobre uma coberta e minha avó já estava deitada. Minha mãe se distraiu com a cachorra, jantou um pouco e depois resolveu se deitar também. Porém, nesse meio tempo, ela acabou se lembrando de fechar a janela, aquela mesma janela que deveria ser evitada. Segundo meu pai, minha mãe gritou tão alto que acordou minha avó, que ao chegar na sala se deparou com minha mãe pálida e gelada, chorando muito. Naquela noite ninguém dormiu e no dia seguinte, quando meu pai foi visitá-las, nem ele nem minha avó conseguiram convencer minha mãe a dizer o que tinha deixado ela daquele jeito. O fato é que ao longo dos próximos dias, os cabelos de minha mãe foram caindo aos poucos até não restar quase nenhum. Isso afetou muito minha mãe, que segundo meu pai, quis até terminar o relacionamento deles. A foto, aquela foto, foi tirada alguns meses depois, quando os dois finalmente se entenderam. A cachorra já estava boa e naquele mesmo dia, depois da foto, meu pai pediu minha mãe em casamento. Depois de ouvir essa história, entendi o porquê de minha mãe sempre usar o cabelo baixo e entendi também o porquê de ela não gostar de falar com ninguém através das janelas. O que ela pode ter visto naquela noite é coisa que infelizmente ninguém sabe e ninguém nunca vai saber. Mas em causas de mistérios, não saber abre muitas portas e às vezes algumas janelas.